Ai, esqueci. Tá bom. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos hoje à nossa live das Cartas de Cristo. A gente vai fazer a continuação da parte 8, é a última parte da carta 2 de Cristo, né? Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, tá? Eu vou pedindo para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilhar para mais pessoas, tá? Então, sem mais delongas, já vamos começar compartilhar a tela para a gente começar o nosso estudo aqui. Vamos lá, então. Aqui. Quer ler? Não pode ler. Uhum. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos, e contanto que confiem continuamente no Pai, como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem, nem por um instante sequer, que não existe Pai, ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Exato. Muito interessante, né? Essa parte onde Cristo está dizendo assim, ó, que se a gente rezar e não receber, não é para a gente pensar nem por um instante sequer que não existe Deus ou o Pai, como ele chama, e que o Pai não escuta. A gente não deve pensar isso de maneira alguma. Ao invés disso, nós devemos perguntar o que é que existe em nós que está impedindo a obra amorosa do Pai que seja feita em nós, né? Essa é a verdadeira pergunta que nós temos que fazer. Quando a gente pedir alguma coisa para o Pai e não recebermos, nós temos que perguntar o que é que está impedindo a gente de receber aquela bênção que a gente tanto quer. Acho que essa é uma das mensagens mais diretas que Cristo passa, né? Exatamente, porque tem, digamos que a gente tem barreiras na nossa vida que a gente não consegue seguir em frente. E a gente tem que se perguntar o que isso está querendo me mostrar, o que eu tenho que aprender ainda para poder seguir em frente, para confiar mais no Pai, para que as coisas aconteçam para mim. Exatamente. Isso é muito importante. Então, ele diz um pouco mais acima, assim, ó, o Pai sempre derrama bênção sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e coração limpos e, contanto, que confiem continuamente no Pai com o seu apoio de todos os momentos. Ou seja, nós temos que confiar continuamente no Pai para que tudo isso se manifeste em nossa vida, né? Não a gente pedir algo e só porque aquele algo demorou um dia, dois, uma semana, um mês, você pensar, tipo, Deus não existe, ou que Deus não escutou a minha oração. É exatamente o contrário disso. Você tem que se perguntar o que é que existe que está impedindo você de receber aquilo que você tanto quer, que você tanto deseja. Qual é a sua crença, o que está te limitando de que aquilo aconteça na tua vida, por causa que algum bloqueio tem aí. Exatamente, é isso aí. Quer comentar? Tem aquela questão que, tipo, muitos dos nossos irmãos, eles foram ensinados a pensar de uma forma menos positiva, né, uma forma mais negativa. O pensamento deles também influencia, de uma certa forma, na manifestação dessas coisas para nós, né? Dificulta, densifica um pouco todo o cenário em volta. Então, acaba causando uma demora um pouquinho maior para se manifestar aquelas coisas na nossa vida. E isso acaba fazendo a gente, às vezes, desistir no meio do caminho. Mas a gente tem que persistir em reprogramar a nossa maneira de pensar para, quando demorar para alguma coisa chegar na gente, não pensar assim, não chegou, o pai não está me ouvindo, o pai não faz nada. Pensa assim, tá, ainda não chegou.
essa coisa está sendo preparada, ela está vindo até mim, está sendo formada, está Isso. sendo... Tem o processo de materialização, né? É. Como a gente pode dizer. Na nossa dimensão mais densa, é mais devagar para se manifestar essas coisas. Sim, exatamente. É isso A aí. gente é muito imediatista, né? Eu era É. muito imediatista. Ainda tô conseguindo perder cada vez mais esse... Sim, todo dia é um novo trabalho, né? Todo dia é um aprendizado. E exatamente isso que você falou. É justamente essa consciência coletiva que foi criada com o trabalho da mídia, com o trabalho da escola, do ensino, da educação, de todos esses padrões que foram criados, foi justamente para densificar tudo isso, para deixar tudo isso mais difícil de se materializar. E para a gente se sentir que, na verdade, que Deus nos abandonou. Uhum. Esse foi o real motivo e o real sentido. Quando somos nós que nos afastamos do Pai, sempre. E nós, como quando diz que Cristo vai voltar, por exemplo, não é que Cristo vai descer de novo, vai voltar aqui para resgatar os escolhidos aqui. Não, não é isso. Cristo vai retornar dentro de nós. O Deus vai retornar dentro de nós. Quando você entra para dentro de si, faz aquela limpeza, né? Uhum. Todo esse processo, e aí você encontra o reino dos céus que está dentro mesmo de você. Uhum. O Cristo está dentro de cada um de nós. Deus, a gente é uma projeção, cada um de nós é uma projeção de uma versão de Deus. Ele está dentro de nós querendo sair. Só que se a gente não cuidar não cuidar da nossa casa, do nosso corpo, ele não vai querer que gosta de viver numa casa suja, num lugar ruim, Exatamente. negativo, num corpo reclamão, né? Cristo não consegue chegar, ele não consegue se sincronizar, se afinizar com essa vibração. Se a gente tiver com a vibração baixa, o nosso Cristo interior não vai conseguir chegar e agir a partir do nosso corpo, porque o nosso corpo não vai estar com a vibração condizente com a do Cristo. Exato. Então, isso que o Luiz falou é muito importante, todo esse trabalho interno, gera um desconforto muito grande fazer tudo isso. Uhum. Não Exatamente. foi fácil, eu comecei ano passado e foi assim, parece que eu vivi 30 anos desde maio do ano passado, assim, de Sim. tanta coisa que... Mas eu tive tempo livre, né? Cada um faz no seu ritmo, mas Exato. só dando um exemplo, né? Sim. É muito importante isso mesmo, pessoal. Se vocês querem conseguir chegar nesse ponto, assim, de entender mais além, se conectar mais com Deus. O próprio Nikola Tesla, quando ele estava na época dele, ele percebeu que existia tipo um plano das ideias, uma dimensão das ideias, que eu acho que, se não me engano, é a sexta dimensão, né? A dimensão da ciência, arte e cultura, alguma coisa assim. Sim. E ele percebeu que quanto mais ele cuidava do corpo dele, se utilizava, melhor ele conseguia ter acesso a ideias e conseguir descobrir e criar coisas. Exatamente. Então, quanto mais a gente cuida da nossa casa, do nosso corpo, mais o nosso Cristo interno consegue se manifestar através desse corpo. Exatamente, é isso aí. Exatamente. E também é muito importante a gente saber em que frequência que a gente está, porque em determinada frequência a gente pode acabar atraindo mais pessoas da mesma frequência que nós. Exatamente. Então, se a gente está numa frequência boa, numa frequência alta, a gente só vai atrair pessoas boas. E no momento que a gente está numa frequência baixa, negativa, a gente vai acabar atraindo aquele tipo de pessoa para nossa vida. Exatamente. Uhum. O Dalmiro Cândido comentou: boa noite, sou novo aqui. Gratidão, Bem-vindo, meu querido, Dalmiro. seja muito bem-vindo. Ele disse assim, ó, qualquer dia fala dos Grimórios de Salomão. Sim, a gente vai trazer para o canal também, tá? A gente vai fazer um estudo dos livros de Salomão. A gente vai trazer para o canal sim, tá? Vamos continuar aqui então? Compartilhar a tela novamente. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até essa pessoa e fazem as pazes com ela. Então, quando aportarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai. E o Pai poderá responder tanto aquilo que precisam,
na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores nos campos, como são lindas. Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza, onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas. Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas, e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação, para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Porque não podem acreditar e confiar no Pai, quanto o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa. Exatamente. Essa última frase que a Camila leu, ela mostra uma coisa muito importante para a gente. Porque não podem acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa. A gente aprende, a maioria do pessoal aprende na escola que a gente veio da onde? Do macaco, né? Da evolução aleatória de um monte de átomos que aleatoriamente se juntaram em poucos, não sei se milhões de anos. Uhum. Mas assim, ensinam pra gente que a gente teve uma origem e foi aleatória. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente pode pensar bastante, refletir sobre isso, porque não foi aleatório, nós fomos criados, o nosso corpo foi criado. Teve uma vez uma palestra que eu assisti de um cara, um cirurgião espírita, que ele fez o cálculo, ele tinha conhecimento de genética e tudo mais, ele fez o cálculo, quanto tempo demoraria para aleatoriamente chegar num corpo desses aqui nosso. E não teria tempo hábil, desde o Big Bang até agora, para a gente existir aleatoriamente, então, digamos. Olha só, né? Através de um cálculo, né? O cara conseguiu chegar de que para essa evolução não teria tido tempo suficiente, né? Desde o Big Bang até aqui, até a época em que ele fez o cálculo, né? Até para a gente ter esse corpo perfeito, com sistema imunológico, cérebro, olhos, tudo perfeito desse jeito, né? Sim. É que foi uma história contada para enganar as pessoas de que o homem veio do macaco, né? Justamente para desviar a atenção, porque para as pessoas não procurarem saber a verdade sobre os Anunnaki, né? Sobre a época de Atlântida, de Lemúria, porque daí a gente vai conhecer a história da Terra. Isso vai levar lá a Maldek Tiamat, Guerra de Orion, as Pleiades, né? O projeto a Sirius, né? Então, tudo isso envolve uma história por trás. Então, por que não é interessante, né, desses caras contarem tudo? É justamente por isso. Porque as pessoas vão começar a pesquisar as origens, aonde se formou tudo, como que se formou, o que foi o Big Bang, né? Aquele negócio que o Hélio Couto sempre fala, né? Não é interessante para eles. O universo foi feito pelo Big Bang. Foi feito pelo Big Bang. Ponto. Vira a página. Né? Por causa que não é interessante para eles explicar, por causa que eles não querem ir a fundo na história para a pessoa porque não vai saber da verdade. E também porque vai mexer no paradigma. E daí tem que estudar. As pessoas vão estudar, vão conhecer a verdade. Então isso é prejudicial para eles, né? A maioria hoje em dia espera. Se vocês forem ver, eu até ainda tenho esse costume. Todos nós queremos meio que umas respostas prontinhas, assim, para as coisas, né? A gente não quer tirar tempo para pensar. Quando a gente... em vez da gente pensar e chegar nas nossas próprias respostas. Exatamente, Gabriel. A ignorância escraviza. E através disso, até hoje, eles controlavam tudo nesse mundo. Mas aí vocês vão perguntar assim, mas por que eles iam querer controlar? Talvez eles sejam seres que eles entenderam toda essa lei da manifestação, eles não conseguem fazer isso, e já que eles não conseguem ser
leves, limpos para manifestar as coisas na sua vida, eles usam dessa índole negativa deles para controlar os outros e fazer os outros produzir as coisas para eles. Exato. É meio que uma manifestação forçada das coisas que eles querem. Enfim, tem várias respostas do porquê na nossa história da Terra, tem vários motivos do porquê, até para se mostrar, na época de Atlântida, Lemúria, teve uma época que, desde lá, quem tinha mais escravos, quem conseguia ter mais escravos, tinha mais status entre eles. Isso, exatamente. Né? Uhum. Na época de Atlântida, de Lemúria, depois foi no Egito também, né? Então, até pela questão da manipulação que eles tiveram e começou a se praticar magia negra. Daí eles viram que aquele poder era bastante poderoso e começaram a usar esse poder para fazer escravos, para fazer guerra, né? Então, isso nós convivemos com essa herança, entre aspas, né? A gente tá pagando até hoje todo esse karma que foi gerado desde lá até... Até porque tem muitos Atlantes e Lemurianos encarnados aqui hoje já, justamente para poder pagar esse karma ainda. Exatamente. E é como a Ana, qual é o nome dela ali? Ana Isabel comentou, eles não querem que a humanidade evolua espiritualmente. Exatamente. É exatamente isso, Ana, por causa que no momento que as pessoas se terem em conta o poder que elas têm, conhecimento que elas podem adquirir dentro delas, tudo vai mudar. O mundo não vai ser mais o mesmo. Por causa que as pessoas vão ter conhecimento, que elas têm poder de cura, que elas podem criar o que elas querem para a vida delas, apesar do pensamento, sentimento e a vibração que a gente sente através de cada pensamento nosso, né? Cada sentimento, por causa que a gente cria tudo que a gente quer para nossa vida. Exatamente. E eles não querem que a gente evolua espiritualmente. Exatamente. O Gabriel Lopes comentou também, esses seres estão condenados a ficar presos aqui ou eles ainda podem sair? Essa é uma pergunta muito interessante, porque há várias respostas para essa pergunta. Porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer até sabermos exatamente, né, no dia certinho, quando tudo vier à tona, o que foi que aconteceu. Mas o que nós sabemos é que, primeiro, os arcondes, né, eles são uma anomalia dos reptilianos. Foi uma experiência mal sucedida lá, e aí se deu a criação dos arcondes. Se eu não me engano, os arcondes, eles eram bastante velhos, da época dos Anunnaki ainda, se eu não me engano, tá? E esses seres, eu acho que eles não vão existir mais. De alguma maneira... Aqui, né? Não. Aqui não vai existir mais. Eles vão ser transladados para outros planetas, onde eles vão continuar a evolução deles. E todos esses outros seres maldosos aí vão ser transladados para outros orbes, para outros planetas, porque eles têm que continuar lá, porque eles têm que evoluir. Uma hora ou outra eles vão ter que perceber que a maldade não tem sentido algum. Né? Que Aqui nesse planeta, nessa encarnação deles, muitos deles foram os algozes. Mas na próxima encarnação, nos próximos planetas, essas pessoas vão ser as vítimas de outros algozes. Exatamente. A gente passa por praticamente todo tipo de experiência que é para ensinar pra gente o que é machucar alguém, o que é ser machucado. Tudo que tu faz, tu recebe de volta. O universo funciona automaticamente assim. Não é que tem lá um velhinho que fica anotando tudo que tu faz. Fez tal coisa com fulano, fez outra coisa. O teu próprio Cristo interno tá ajustando o teu corpo para ele poder se manifestar através de ti. É o teu eu interno, teu eu Deus que tá dentro de ti, ele coloca as coisas no teu caminho para ajustar o teu corpo. Vocês dois são a mesma coisa. Vocês dois, quando tu morre, a tua alma se funde com ele e ele absorve, ele tá... Ele é tu mesmo olhando o jogo de cima, dá para se dizer. Exato. Ele vê tudo que acontece em volta e ele coloca os desafios no teu caminho, exatamente para te evoluir e tu aprender. Porque ele tem responsabilidade pelas coisas que tu faz, ou que ele, a versão dele encarnada, faz aqui. Exato. Por isso tem toda essa questão. Eles não podem simplesmente, eu vou dar todo o poder de Deus agora para esse ser aqui encarnado.
não Até dá. porque tem que ter uma evolução, porque todo o poder que é dado pelo pai não pode ser usado de qualquer maneira, né? Tudo tem um sentido, Uhum. né, de existir. É. Né? E o poder tem que ser usado com amor para benefício não só do próprio indivíduo, mas para o benefício da humanidade toda, onde aquele indivíduo está, né? É, do coletivo. Do coletivo, exatamente. A Camila tinha lido uma parte ali no PDF que eu achei muito interessante. O primeiro parágrafo que ela leu. Eu acho que é esse aqui de cima. Ou de cima aqui ainda. Se vão ao altar rezar ou fazer uma oferta, e no caminho se lembram de ter brigado com alguém. Uhum. Retornem e vão até essa pessoa e façam as pazes com ela. Então, tu vê como que eles citam a importância de se tem alguma coisa que vem até tua mente ainda que te incomoda com relação a alguém, para e vai lá resolver com essa pessoa, né? Vai lá, conversa e resolve com essa pessoa. Porque tu vai tirar uma coisa que vai estar te sugando energia. Exatamente. Por mais que seja alguma coisa que a pessoa fez para ti ou tu fez para ela, se ainda incomoda, vai lá, conversa e resolve. É isso aí. Tem sempre que viver em harmonia, né? Tem que estar tudo harmonizado para que nada atrapalhe nem a sua evolução e nem a evolução da outra pessoa, né? Uhum. Exatamente, porque enquanto tu não faz as pazes com essa pessoa, tu também não tá fazendo as pazes consigo mesmo, né? Porque exatamente. O que aconteceu, a gente criou de uma maneira ou de outra. E se a gente ficar carregando aquilo por anos e anos, aquilo, dependendo do que tiver acontecido, pode se tornar até uma doença, dependendo de que pessoa foi também. Exatamente. Se é uma pessoa que, tipo, te importava muito e era muito especial para ti, tu brigou com ela, se tu não fizer as pazes com ela, não perdoar ela, ou ela de vocês não entrarem em harmonia, aquilo te empaca de um jeito que de repente estagna a tua vida e tu não consegue seguir nem em frente. Exatamente, isso é muito importante. É importante sempre a harmonia, o equilíbrio, né? Sempre, né, tá com a tua mente limpa, né? Para quando você for pedir alguma coisa pro pai, quando você for entrar em contato com o pai, com seus mentores, com o teu eu superior, que nada atrapalhe os teus pensamentos, né? Tipo, você tá pedindo, só entrando em contato com o pai para falar, pai, eu necessito de uma bênção, de alguma coisa, de algum provimento, mas na hora, se você tiver algum problema, alguma coisa, aquele problema vai atrapalhar o teu raciocínio, a tua conversa com o teu Deus interior, né? Então é isso que é muito importante, né? Vai atrapalhar os teus sentimentos, vai ter alguma coisa lá no fundo que vai te fazer parar para pensar e, de repente, conforme o pensamento e o sentimento, tu acaba atraindo coisa para tua vida que tu nem quer. Sim, exatamente. Uhum. A própria meditação, ela é muito interessante porque, como na meditação tu tem que ficar em silêncio, tu tem que ficar quieto, acaba dando espaço para vir os pensamentos na tua cabeça. E muitos ensinam que tu tem que limpar a tua cabeça. Sim. Não é isso. Tu simplesmente... sim, até que mas não é... É de um jeito que, tipo, tu deixa tudo em silêncio para escutar, assim, da onde vem o barulho. Qual o pensamento que tá causando barulho, que tá consumindo energia. Ele eventualmente vai vir. Quando tu fica em silêncio, fica quieto... É muita prática, né? Vai vir. Sim, exatamente. Quanto mais tu pratica, já vem o primeiro pensamento que te incomoda, assim, tal pessoa me fez alguma coisa, tal dia, em algum lugar, parará. Sabe então, que agora tu me deu um estalo, por causa que quando esses pensamentos vêm na mente, é sinal que a gente tem que resolver eles. Exatamente. É isso aí. É sinal que a gente tem que resolver eles. Então, isso nada é uma ajuda para te resolver aquilo, porque se tu não resolver aquilo, tu não vai conseguir seguir em frente na tua vida. Basicamente, a meditação é para você observar os seus pensamentos, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, e você toma uma ação determinada aquilo. Então, a meditação é para você perceber o que você tem que trabalhar. Basicamente isso. Né? O Gabriel Lopes comentou, a questão da maldição é hereditária? Não. Cada um cria o que quer para si, né? A maldição ela não é hereditária. O próprio Cristo já deixou isso bem claro nas cartas, tá, Gabriel? A maldição ela não é hereditária.
porque cada um cria para si o cenário que está vivendo. E as crianças são doutrinadas, desde criança, são doutrinadas a viver nesse cenário. Então, tecnicamente, as pessoas acham que é hereditário, de pai para filho, mas não tem nada a ver isso, tá? A gente só herda o que os nossos antepassados fizeram na Isso. vida deles, né? Exatamente. O nosso corpo, a gente vem aqui, encarnou nesse player aqui para jogar e resolver os problemas ancestrais desse corpo. Cada filho que sai de um casal, ele sai a média entre o homem e a mulher. Isso. E se teve ancestrais ali que, por exemplo, mataram pessoas, fizeram coisas com animais, assim, alguma coisa, vai chegar um pouco em ti. Ou se a pessoa talvez foi alvo de alguma maldição e isso causou algum desconforto, alguma situação ruim na vida dela e ela carregou aquilo, vai chegar em ti. Mas o efeito da maldição em si, eu acredito que não passe para frente. Não faria muito sentido passar para frente. Exato. Isso aí. A Maria do Carmo perguntou também, se não podemos encontrar a pessoa, vale perdoar em pensamento? Sim. Vale. Sim. Mas tem que sim. ser sincero. Sempre Tem com que sinceridade. ser sincero. Com sinceridade. Tem que sentir que limpou lá dentro. A Ana Isabel diz, mas tem pessoas que evitam a todo custo a reconciliação. Cada um, né? É porque dói, né? Exatamente. Se pedir perdão, praticamente a pessoa pensa, não vou me rebaixar para aquela pessoa. Porque para a pessoa pedir perdão é difícil, por quê? Por causa do ego. O ego, o orgulho. O orgulho. Mas o mais importante, se a pessoa não quer se reconciliar, é tu se perdoar. Reconcilie-se você mesmo. Faz a tua parte, né? Como é que foi a frase parte. que a Lígia falou agora há pouco? Viva dos vizinhos? Não lembro. Faça... Que uma pessoa perguntou para Jesus lá. Foi eu que tinha falado. Uhum. É que se o seu... A gente deu na carta de ontem. Se o seu vizinho te pedir para andar 1 milha com ele, ande 2. Mas se o vizinho não quiser reconciliação, ou não quiser viver em paz, faça a tua parte para viver em paz com o teu vizinho ou com o teu próximo, né? Uhum. Isso é muito importante. Cada um fazer a sua parte para viver em paz, consigo mesmo e com as outras pessoas, independentemente do que aconteça, né? A Lígia comentou aqui, Maria do Carmo, se o perdoar for sincero, não precisa estar presente. Maria do Carmo comentou, Lígia, já fiquei mais aliviada. Gratidão. Gratidão, então. Podemos continuar, então? Podemos. Vamos lá, então. Aqui. Mas lembre-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês. Sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias que produzem em consequência a sua carência e suas enfermidades de forma consistente, dia após dia. Eu disse estas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes, para curá-los. Não podem ficar curados, a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente. Tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio, o Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês. Ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês.
porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E, ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nestas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam os seus enfermos para mim, e de acordo com a sua fé, eles foram curados. Olha que interessante, né? Porque ele falou aqui, ó: cuidem dos seus vizinhos como de vocês mesmos. Abençoe seu vizinho quando surgir uma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês, ajudem-no de qualquer maneira que puderem, e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e boa será sua colheita de semeaduras. E, ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nessas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando ele diz aqui vizinho, tá querendo dizer todos que estão ao nosso redor. Tá dizendo o próximo, não exclusivamente o vizinho. Tá se referindo a todas as pessoas próximas. Exatamente. Todas as pessoas. E você viu que aqui, ele diz aqui, que não importa a circunstância que esteja, que a pessoa te tratou bem ou mal, que te fez um favor ou não fez, ou fez algo ou não fez, ou deixou de fazer, é para tratar com amor, com compreensão, com todas as características de Deus. Porque nós, mesmo quando a gente não estava desperto, nós estamos despertando ainda, estamos nesse processo, nessa caminhada, quando nós não estávamos despertos, imagina o quanto Deus teve paciência com a gente. Né? Coloca paciência nisso. Meu Deus. Imagina, a gente sempre aprendeu que tipo a gente tem que responder quando falam mal pra gente, brigam com a gente já responde, já bate de volta, né? A gente sempre foi acostumado a isso, e é exatamente isso que a gente não deve fazer. Cristo diz que é totalmente o contrário, não tem que fazer aquilo, porque quando alguém te fere, você quer ferir de volta. Isso é o que Cristo citou na parte de cima, que é a retaliação. Quem quer retalhar, quem quer pagar com a mesma moeda, é sempre o ego. Uhum. E o ego te afasta do teu Deus interno. Né? Isso te cada vez ofusca mais o reino dos céus que está dentro de você. Então nós temos que ser luz e não escuridão. Né? Isso é muito importante. Exatamente. E amar até os nossos inimigos. Amar a todos, né? Eles são outra versão de Deus que está ali para ensinar alguma coisa para vocês. Na verdade, os nossos inimigos são os nossos amigos, né? Como a gente já falou em um vídeo. Por causa que eles estão nos mostrando aquilo que a gente precisa aprender com aquela situação. Uhum. O Cássio aí. O Cássio aqui, ó. Boa noite, Cássio. Oi, Cássio. Só amor. O amor é a expansão da criação. Exatamente. A gente encarna, quando a gente encarnado é o meio mais rápido de evoluir, né? A gente encarna, nosso espírito entra nessa forminha, nesse corpo físico, e através dele a gente pode ter essas experiências, né? E com isso a gente pode aprender a lidar mais rápido com questões, a gente pode combinar o que a gente vai querer passar na vida, e isso vai trazer essa expansão, essa evolução para nós, né? Exatamente. A gente foi acostumado olho por olho, dente por dente, né, gente? Exatamente, é isso aí. A gente foi acostumado a cada vez ser mais egoísta e egocentrista, onde o outro não pode fazer nada em relação a mim. Porque se ofende a minha pessoa, o meu eu, o meu ego, eu tenho que fazer o quê? Retalhar aquela pessoa, ou fazer o mesmo com aquela pessoa, ou coisas piores. Exatamente. A gente foi ensinado a não ficar quieto, né?
A não ficar quieto. Ou como dizia os antigos, a não levar desaforo para casa, né? É. Ou então, dá-lhe para não tomar-lhe. Exatamente, dá-lhe para não tomar, exatamente. Olha quantos ditados, né, que criaram durante os anos para ensinar coisas erradas pra gente, né? Ensinar exatamente o contrário. Em vez de ensinar a paz, eles ensinam a tu devolver o tapa. Guerrear, né? Sempre tá em guerra. Quando tu dá um tapa na outra pessoa, tu automaticamente tá dando um tapa em ti mesmo também. Porque tu vai criar aquele tapa, tu pode até esquecer dele, mas a pessoa que tomou o tapa, ela vai ter uma conexão de mágoa contigo por muito tempo. E aí o universo te devolve o tapa também, acrescido com o que aquilo causou na pessoa, né? Com juros. Com juros. Tudo que ela pensar de negativo sobre tu, na vida dela, vai chegar até ti. E vai acabar afetando o teu humor, tua vida, em várias áreas da tua vida. Por isso que a melhor coisa é sejam legais, sejam muito legais. Mesmo com algumas pessoas assim que é difícil tu querer ser legal. É um desafio. Não precisa simplesmente querer que amanhã tu vai acordar e... Não, agora eu vou ser paz e amor com todo mundo. Como é que diz o cara lá do Espírito da Alegria? Você gratiluz, né? Com todo mundo. Porque, como ele mesmo disse, tem dia que é dia de namastê e tem dia que é dia de namastreta. Namastreta mesmo, né? Mas tudo isso é o quê? É um desafio para cada dia nós nos tornarmos a nossa melhor versão. Cada dia, cada minuto, cada segundo, cada milésimo que passa, nós temos a oportunidade de ser a nossa melhor versão a todo tempo. E é um desafio, claro, mas não viemos com um manual dizendo que ia ser fácil, né? Nós estamos aqui, né, como diz o Gustavo, dá-lhe para não tomar-lhe, mas para poder aprender a cada dia, né? Como esses dois sempre dizem aqui em casa, a terra não é para amadores. Não é fácil. É difícil aqui, encarnado nessa terra, especialmente nessa terra, mas é o meio mais rápido de evolução espiritual. Porque imagina se vocês vão morar num planeta onde todo mundo é legal, todo mundo é querido, todo mundo é maravilhoso. Como é que tu vai conseguir enxergar o que tu tem que evoluir em ti ainda? Todo mundo é legal, ninguém vai despertar em ti alguma coisa ruim que tu tem que evoluir. Exato. Por isso que os espíritos, mesmo espíritos muito avançados, eles escolhem, às vezes, vir para planetas... densos, né? Densos, para encarnarem ali para lidar com algum tipo de comportamento ainda que eles querem resolver. Exato. E aqui é o melhor lugar. Quando tu conseguir tratar todo mundo, mesmo as pessoas difíceis, assim, com amor, ou pelo menos assim, com tolerância, com paciência, tu vai estar assim, muito perto de começar a manifestar coisas na tua vida que vão parecer, às vezes, até estranho, que tu vai olhar assim, eita, pensei nisso faz 2 dias, e aí apareceu para mim do nada. Exatamente. O Gabriel comentou assim, mas tem pessoas que são muito ruins, principalmente que maltratam animais, essas não merecem perdão. Merecem. Pois é, merecem sim, Gabriel, você sabe por quê? A gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não sabe que elas assinaram antes de descer para cá. E o que a gente fez com elas nas vidas passadas. Exatamente, às vezes as pessoas, elas escolheram vir para cá para fazer isso, para sentir essa experiência, mas tem que perdoar, porque quando você não perdoa, você está criando um karma para si, certo? E aí é meio complicado, porque daí você fica preso, né, à roda da reencarnação, fica criando karma justamente por não perdoar uma situação, mas tem que perdoar e deixar ir, porque como eu disse, a gente não sabe o que a pessoa assinou lá em cima, lá, para ter que encarnar aqui, para ter que viver tudo isso e fazer tudo isso, né? Antes da gente vir para cá, a gente teve um contratinho lá, que a gente assinou tudo que a gente ia passar aqui na Terra, inclusive a gente, como a Paula Cabral sempre diz nas lives dela, a gente encheu o saco para estar aqui em Gaia agora, né? Então temos que aguentar as coisas, temos que aguentar as situações, temos que aceitar e perdoar a tudo e a todos, independentemente de quem seja ou o que a pessoa fez. Exatamente. Tem cerca de 21 ou 22 bilhões de espíritos aqui na Terra. Então imagina, tu tá encarnado.
Para cada 3, um consegue. Então, tu foi o que conseguiu. Tá aqui. Sem falar os que estão esperando também para encarnar lá, e ainda vê o cara reclamando aqui, os espíritos só olhando assim, poxa, podia estar lá e o cara tá reclamando aí. Eu tô aqui, né, esperando minha vez de evoluir, e o cara tá lá embaixo reclamando, né? Nós temos que sempre dar graças a Deus, porque nós temos a oportunidade de passar por isso da melhor maneira possível. E nós, com o conhecimento que nós estamos obtendo agora, nós sabemos que somos nós que podemos criar nossa realidade. Nós experienciamos aquilo que criamos, né? Até um determinado momento em que a gente não estava desperto, era deixar a vida me levar, a vida leva eu. A gente estava, né, ali na circunstância, no que nós escolhemos para nós. Mas a partir do momento que a gente desperta, que a gente tem ciência, que a gente pode mudar isso, meu querido, é só a bola para frente. Aí eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, já não funciona mais, né? Exatamente. E enquanto, independentemente, se tu não consegue perdoar, Gabriel, tem que pensar numa coisa. Tudo que tu emana para essa pessoa, tudo que tu pensa e sente para essa pessoa, tu acha que tá indo para ela, mas na verdade tá voltando para ti, todos esses pensamentos. Exatamente. Tá? Ela até recebe isso, mas ela não sabe de onde veio, não tem remetente no pensamento. Ainda não. E pode mas volta para ti o resultado do que aquilo lá causar e nela. o que causou nela também volta de bônus aí. E aquilo pode acrescentar mais maldade no pensamento dela, vai praticar mais mal com os animais ainda, e isso vai voltar mais ainda para você. É verdade. Daí vai ter um dia que você vai, daí vai ter um dia que você vai se sentir tão denso, tão carregado, que você não vai saber o porquê. Aí tá a resposta. Né? Porque tu pensou, tu ficou julgando ela, ficou pensando nela, tu criou aquele túnel até ela. Então tu vai te conectar um pouco com a energia dela. Exatamente. E tu vai acabar absorvendo, vai vir para ti o que tem nela também um pouco. Então, por isso que a melhor coisa é não julguemos os outros. Porque não julgueis para que não sejais julgados, gente, a gente ama até os escurinhos, gente. Tem que amar todo mundo, independentemente. Se é da luz ou da não luz, como dizem, porque todos nós viemos da mesma fonte. Então, sendo escurinho ou da luz, meu filho, tem que amar todo mundo, porque nós não estamos em condição de julgar ninguém, porque todo mundo está no seu tempo de evolução. Todo mundo escolheu tá na posição que tá para experienciar o que tem que ser experienciado. E ponto final. Esses animais, por exemplo, que essa pessoa mata, eles também escolheram encarnar e passar por isso. Sim. Não foi aleatório. Até os animais, tudo que eles passam aqui em Gaia, eles já sabiam que iam passar antes de encarnar aqui na Terra. E às vezes, quando acontece esse tipo de maldade com eles, eles desencarnam, eles evoluem até um pouco mais rápido ainda. Talvez, pode ser assim que aconteça, né? Porque eu acho que assim como nós atraímos tudo que a gente pensa, sente e tudo mais, até os animais, eles atraem as coisas para a vida deles. Exatamente. Que nem a Lígia explicou ali em cima, ela explicou para o Gabriel, ó, tudo que tu pensa e sente, o coração atrai. E não tem outra maneira de explicar, é literalmente isso. Fisicamente, isso também já foi comprovado, que a gente tem um campo eletromagnético ao nosso redor. Quanto mais feliz a gente está, mais o nosso campo pessoal se expande. Tem um outro campo maior, né? Sim. Tem um outro campo que fica em volta também. De atuação. E quanto esse, não sei se muda o tamanho, mas o nosso emocional, quanto mais a gente está feliz, mais o nosso campo pessoal se expande e preenche esse campo maior que existe ao redor da gente. Não deixando espaço para outros seres preencher. Exatamente. Com ideias e outras coisas mais. Exatamente. Como diz um ditado bem antigo que ainda é válido, né? A mente vazia é a oficina do diabo, só que o nosso diabo interno, né? O nosso lado obscuro, nosso ego, né? Não existe inferno. O inferno... Somos nós que criamos. O inferno cada um que cria. O céu e o inferno, cada um cria o seu. Quando tu desencarna, o teu corpo vai para a situação que ele está mais afinizado.
Que nem teve um exemplo que eu escutei uma vez a Mônica contando, que teve um espírito que foi resgatado do umbral de uma menina que estava há anos, tipo, no meio de um lago, lá, tipo, no lodo, assim, tava num lago com frio e tal, e os espíritos perguntaram para ela, por que tu não sai daí? Dela, não, é aqui que eu mereço ficar. Por quê? Ah, porque quando eu estava vivo, eu passei por uma situação e tal, que eu me envolvi com uma pessoa, e meu pai falou que eu era, me chamou de prostituta e dizia que tinha que ser jogada num lago e tal, e olha, a pessoa carregou isso no espírito até, e quando morreu ela foi para essa situação de tão forte que essa situação foi, de tão forte que essa situação foi na vida dela. Então, que nem a Camila comentou antes, as coisas que a gente leva com a gente, que a gente escutou, que a gente fez e tudo mais, se a gente não resolver, elas podem virar uma doença, podem levar a gente embora. Exatamente. Quando a gente só desencarna quando tá, ou quando a gente cumpriu a nossa missão, ou quando, tipo assim, tá muito difícil, muito ruim, e não tá conseguindo. Quando tu te desvia muito da tua missão, daí tem que ser feita alguma coisa para não piorar mais aquilo, né? Quando tu tá sofrendo tanto por alguma coisa, aquele sofrimento tão forte, ele materializa uma doença no teu corpo que vai te levar embora para um lugar melhor. Primeiramente é para te mostrar que aquilo não tá certo. Isso. Daí se tu não muda o teu hábito, a condição, a espiritualidade, teu eu superior vai dar um jeito de fazer alguma coisa para te tirar dali, né? Ou até mesmo quando a pessoa sabe que tem uma missão e não vai e tá fazendo de tudo para não cumprir a missão. Daí também. O plano espiritual resolve, né? Exato. E tem uma coisa que eu vi também num estudo que foi bem um pouco antes da gente começar a ver as cartas de Cristo, que disseram, e eu acho que faz muito sentido, e me lembrei agora de trazer para vocês. Diz assim, por que não é permitido que um ser mais evoluído como nós, que pensamos e agimos, a gente pode pensar antes de agir, nós não podemos ser mais destrutivo do que uma planta ou do que um animal. Por quê? Porque nós temos a capacidade de pensar para agir. As plantas e os animais, eles não têm esse nível de pensamento, de consciência evolutiva que a gente tem. Então, eu li uma vez um post na internet que, assim, não é permitido que nós façamos mal aos outros, ao meio ambiente, à terra, aos animais e às plantas. Por isso que se a gente continuar sempre na maldade, nós vamos encarnar sempre em planetas inferiores. Se a gente não melhorar, a gente vai voltar a virar mineral, vegetal, animal, até ver se dá para evoluir como um ser racional. E eu vi isso e eu me lembrei agora de trazer isso pro pessoal. Acho que é um comentário muito bom. Muito. A gente começa encarnando no mineral, a gente dorme no mineral, sonha no vegetal, e as outras duas eu esqueci, mas a Mônica de Medeiros, ela explica muito bem toda essa questão, a rota que a gente faz. E ali o Gabriel comentou mas tem o senso de justiça, não podemos fechar os olhos para essas coisas erradas, tá? É verdade. A gente não tá fechando os olhos para essas coisas erradas, Gabriel, que não pode a gente ficar julgando e tendo um sentimento negativo em relação ao que está acontecendo, tá? Não podemos fechar os olhos, claro, isso é inerente, não podemos fazer isso, mas não podemos também ficar com pensamentos, sentimentos e olhares negativos para isso, porque você vai estar atraindo desgraça para sua vida sem saber, entendeu? Exatamente. É isso que nós estamos querendo dizer. Tudo que a gente pensa, Gabriel, tudo que a gente sente e vibra é aquilo que a gente cria para nossa vida. Exatamente. Ou até para perto da gente, não precisa nem necessariamente ser com a gente, mas perto da gente. Então, no momento que tu tira o foco disso e coloca o foco em outra coisa, a partir desse momento, tu vai ver coisas novas acontecerem. E tudo tem a polaridade, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Tu escolhe por que lado tu quer olhar. Se tu quer olhar pelo lado positivo ou pelo lado negativo. O que essa situação tá querendo te mostrar? Exatamente.
a gente não foca muito na questão de, existem pessoas que fazem isso. Tenta não guardar tanto isso na tua mente. O que as TVs fazem é plantar na nossa cabeça imagens de pobreza, imagens de violência, imagens de pessoas largando animais, matando animais, tudo mais. Cada um de nós é um ser co-criador. Então, se vários seres co-criadores assistem TV e tem essa imagem das coisas acontecendo assim, é assim que as coisas vão acabar acontecendo. Vai criar mais disso ainda. Claro que se a gente tiver a oportunidade de fazer algo para evitar um bichinho ser maltratado, ser morto, e tu puder agir contra isso, perfeito, muito bom. Vai ser muito bom agir contra isso. Mas se a gente não consegue, por exemplo, a gente vê na TV esse tipo de coisa, ou no Facebook, a gente não pode deixar absorver isso e ficar remoendo isso na nossa cabeça, porque a gente vai reforçar com que isso aconteça. E a gente vai acabar atraindo aquilo de uma maneira ou de outra para nossa vida. Então, para essas pessoas, Gabriel, ora por elas e pede para Deus trazer luz para elas, para que elas parem de fazer isso. Por causa que elas estão no momento de evolução delas, como todos nós estamos. Exatamente. Uhum. O Adriano Nanete comentou: o que é o arrebatamento na visão de vocês? Arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele era uma coisa que não sei se vai ou ia acontecer. Originalmente era o que ia acontecer. Os que conseguissem desenvolver o amor no coração seriam arrebatados, e os outros que fossem muito negativos, ruins, continuassem causando danos para os outros, ficariam aqui na Terra, e a Terra seria... Não ia acontecer umas coisas legais aqui. sim, Por isso que os ricaços estão construindo tanto bunker. exatamente. Mas parece que foi mudado esse plano e não vai mais precisar ver essa coisa ruim para filtrar o joio e o trigo. Vai ser feito de uma maneira muito mais branda, e provavelmente a gente não vai ser arrebatado e levado para um lugar melhor. A gente vai ficar aqui, e quem vai ser levado vão ser os mais negativos, os mais... Que Nibiru ruins. vai levar eles, aí vai ser um arrebatamento mesmo. Porque Nibiru vai passar e vai levar essas pessoas, elas vão literalmente desencarnar, e vai ser um arrebatamento, as pessoas vão ser levadas para outros orbes, né, para continuar a sua evolução em outros orbes. Cada pessoa vai na dimensão que ela merece estar. Exatamente. Tem linhas do tempo da Terra aonde não deu numa coisa boa. Então, nessas linhas do tempo onde não deu bom, os seres que estão lá, que encarnaram para ajudar a tentar salvar aquela linha lá, todos nós temos a garantia de que nós vamos ser ajudados. Se chegar num ponto, se a gente fizer o nosso melhor, manter o amor no coração, mas, não deu nessa linha do tempo aqui, deu tudo errado, eles vão chegar e vão arrebatar todos os que estão presos naquela linha do tempo. Os que são bons, que têm amor e tudo mais, vão ser arrebatados e vão ser salvos daquilo, dos desastres que a Mãe Terra vai causar naquela linha de tempo. Isso. Que isso na verdade, o arrebatamento. Muita gente diz que é um desencarne em massa, mas eu acredito que não seja isso. Tá? Acredito que nós se houvesse um arrebatamento aqui na Terra, nós iríamos ascender a outros planos. Uhum. Isso é o arrebatamento, tá? Eu já tive uma experiência no astral, onde eu fui assim, tava andando no astral e me levaram para uma nave dos arcturianos para fazer um processo de cura comigo. Então eu tava andando no astral e eu fui, praticamente arrebatado para a nave. Então tem várias experiências assim, no astral eu digo, mas em questão do arrebatamento que iria ter aqui na Terra, não vai acontecer. Por quê? Porque o plano se encaminhou para que tudo desse certo, né? E que Gaia se tornasse um novo paraíso, como realmente é o que teria que ser, tá? Então, essa, né, é a nossa visão sobre o arrebatamento, tá, Adriano? Espero que tenha respondido a sua dúvida aí, tá? Se não ficou alguma coisa clara, deixa nos comentários, depois a gente vai ter o prazer de responder a você, tá bom? Pergunta de novo, qualquer coisa. Pergunta de novo, que a gente tá sempre aqui para dar apoio, tá? E bem claro, ninguém aqui é guru, todos nós estamos na mesma caminhada, fazendo as mesmas perguntas para tentar obter as mesmas respostas sempre, tá? A gente já teve essas mesmas perguntas que vocês estão tendo. Exatamente.
E a carta 3, que a gente vai começar quinta-feira que vem, ela vai descrever um pouco mais de detalhes sobre os ensinamentos de Cristo e vai explicar os eventos que levaram à crucificação e à morte de Cristo, tá? Ela vai descrever em termos comoventes, né, a sua última ceia com os discípulos, né, quando se viu sozinho em espírito, porque os discípulos se recusaram a acreditar, né, até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus 3 anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora, tá? Então, na próxima semana, nós vamos entrar na carta 3 de Cristo, tá? Então a carta 2 acabou hoje, por isso que a live ficou até um pouco mais curta, e a gente tá vendo alguns comentários aqui pra gente poder responder, pra poder alongar um pouquinho mais a live, tá? Então, semana que vem a carta 3 de Cristo, tá? Vamos dar uma olhada mais alguns comentários aqui. Gabriel comentou, vocês acham que esses fenômenos que estão surgindo ultimamente é o Blue Beam? Eu não sei se eles ainda têm acesso a isso. Porque Eu acho que essa tecnologia foi retirada da mão dos escuros. Já. eu acho que eles já perderam isso. Inclusive, um sinal muito bom de que provavelmente já está no fim, tipo, talvez não dure mais um mês, a limpeza de tudo, é que Washington tava com água por todo lugar. Então, eu acho que eles encheram de água esses lugares para, tipo, para eles serem inacessíveis, para queimar todos os eletrônicos que tinha nos underground, embaixo da terra, assim, túneis, bases, Perdão, tudo pessoal. mais. Eu acho que eles já não têm mais acesso ao Blue Beam. Exatamente. Acredito que não. O Blue Beam, todos esses projetos HARP, todos esses outros projetos já foram tirados da mão dos escuros, eles não têm mais acesso a isso, tá? Então que eles estão tentando criar alguma coisa para sugar a energia das pessoas ainda, tá? O Blue Beam eles iam já usar para projetar uma possível invasão alienígena. Ou a suposta volta de Cristo, né? Que eles podiam projetar uma imagem no céu e projetar, por exemplo, uma nave atirando alguma coisa no chão, ia ser tudo holograma. Só que daí aquela coisa descendo no chão vai acertar exatamente onde eles já têm uma bomba preparada, que vai, por exemplo, explodir um prédio. Eles iam usar, em algumas linhas de tempo, essa era a ideia de usar o Blue Beam. Porque daí ia fechar a nossa mente totalmente, a questão de comunicar com seres de fora daqui. Só que, na verdade, quem tá lá fora são os nossos irmãos mais evoluídos. Quem tá aqui dentro é os mais bagunceiros. Os mais bagunceiros, A Ana Isabel comentou, Nibiru é o planeta higienizador, virá para limpar o planeta Terra para a concretização da 5D, exatamente. Tem um livro, se não me engano, o Carlos Bispo colocou no canal dele, ele não é um canal parceiro, mas a gente viu no canal dele, que, não me lembro, teve um ser que veio de outro planeta, que foi puxado por Nibiru, ele foi arrebatado por Nibiru e veio para a Terra, e ele contando como foi esse processo da chegada de Nibiru lá, né? A gente até viu esse vídeo esses dias. No de Capela? Isso, tá. Os contratados, não. Os Exilados de Capela, isso aí. É esse livro, Os Exilados de Capela, conta exatamente, para responder o que o Adriano falou, o que é o arrebatamento, né? A marca lá da besta e tudo mais, nesse livro tem. A gente vai ver se a gente consegue arrumar o PDF para colocar no grupo lá, para o pessoal dar uma estudada também, tá? Mas não se preocupe, não se assustem muito com essa questão, assim, mesmo que apareça um planeta enorme no céu, não se assustem porque não é coisa ruim. Não é coisa ruim. É simplesmente uma maneira como está sendo feito o processo. A gente não está acostumado de maneira nenhuma a ver algo assim no céu, né? Muita gente vai olhar para cima e vai ver a teoria da conspiração. Oh, beleza. Olha lá, tudo teoria da conspiração no céu. Boa noite. Boa noite, Nereide. Cássio Pimentel falou saúde pra mim. Obrigado, Cássio. É que eu tô passando por uns processos aí onde eu usava aquelas... Eu vou contar pra vocês aquelas gotinhas pra liberar o nariz. Sorinã, né? Nelsoro, na verdade. Nelsoro. E aquilo liberava minha respiração. Então eu parei de usar isso aí através de um trabalho espiritual aí que eu e o Cássio a gente tá fazendo junto. E provavelmente a gente vai trazer isso pro canal aí daqui a algum tempinho, né? Assim que a gente se especializar nessa parte. Eu tô fazendo esse trabalho espiritual e cada espirro desse pra mim é uma limpeza que tá acontecendo dentro do meu corpo, tá? Então, não me sinto nem um pouco
constrangido de espirrar na frente de vocês, tá? Só não vou espirrar na câmera, lógico, né? Vou sempre colocar a mão do lado, mas é a limpeza. É isso aí. Gabriel comentou com uma carinha. Então é isso aí, pessoal. Acho que por hoje tá bom. Por hoje tá bom, Já né? terminamos nosso estudo das cartas de Cristo hoje. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco, tá? Gratidão. Semana que vem a gente espera vocês aqui novamente, tá? Para a live das cartas de Cristo, a terceira carta nós vamos entrar. Quem estiver no grupo do Telegram, acompanhando os estudos da carta de Cristo no Telegram, eu vou mandar a carta 3 assim que terminar a live lá, vou mandar a carta 3 e vou deixar aqui disponível também, tá? Vocês pegarem e estudarem muito mais isso aí, tá bom? E aí, semana que vem a gente vai voltar com a carta 3, tá, pessoal? Então, pessoal, gratidão a todos, que Deus abençoe vocês grandemente, que nós possamos cada dia mais trilhar esse caminho aí que o Pai preparou para nós, e cada dia mais nós podemos nos voltar a esse reino dos céus que está dentro de nós. Alguém quer deixar uma mensagem de final aí? Quer deixar uma mensagem? Não. Gratidão a todos por estar aqui estudando com a gente, e a gente fazendo esse trabalho para vocês, a gente também evolui muito. Então, gratidão por você estar aqui assistindo a gente, e que a gente possa, de alguma maneira, ter virado uma chavezinha ou feito alguma ficha cair para ajudar na evolução de vocês. Gratidão, Tá, né, para todos. Manda aí, Cássio, pode mandar. Falou que tem uma dúvida aí, mas pode dar. Gratidão a todos, gratidão por todas as perguntas que vocês fazem, que isso nos ajuda até a repensar nas coisas, né, para poder responder para vocês, por causa que muita coisa a gente aprende com vocês junto aqui com a gente. A Nereide comentou, gratidão, crianças, vocês me lembram minha filha e meu genro. Gratidão, lindos, vou estar aqui com vocês. Gratidão, Nereide. Gratidão. Amém, boa noite, gente, foi ótimo. Então, acho que o Cássio vai mandar a pergunta. Cássio, manda a pergunta na próxima live, ou deixa nos comentários aqui que a gente vai responder para você, tá bom, meu querido? Uhum. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado, Tchau, tchau. Bom final de semana para todos também. Bom fim de semana. Tchau, tchau.